noite. Algumas coletivas atrás, eu acho que o senhor vai lembrar, eu perguntei a respeito do Love e do Gabriel Santos. E o senhor me respondeu que um era o titular, o outro estava disputando, que um ia, né, buscar o espaço, mas era o mesmo do Love, no caso do Gabriel. Hoje o senhor fez uma dinâmica, né, que a gente vê os dois jogando, né? Naquela época o senhor colocou que dificilmente aconteceria, né, um ou outro. Pode falar. Desculpa. O que aconteceu, né, dentro do contexto da partida de hoje, essa nova dinâmica, inclusive, o torcedor rubro-negro vai começar a ver os dois jogando naquele ataque, que inclusive em seguida saiu o gol, né? Se eu também não estou se eu não estou com a memória, talvez, assim, em dia, né? Mas eu falei assim que dificilmente a gente começaria um jogo assim, entendeu? Começaria. É uma situação que a gente poderia utilizar durante a partida, né? Como eu falei com vocês, eu gosto muito de jogar com um camisa 10, um meia, e jogar com um centroavante, entendeu? Então, assim, em algumas situações, a gente pode acontecer, né, dos dois jogarem juntos, mas, assim, não é uma situação muito para iniciar uma partida, entendeu? Hoje, porque a gente achou que seria interessante. O Gabriel é um jogador de muita velocidade. O Jorginho, né, já estava, claro, fez um ótimo jogo, mas já estava um pouco desgastado. A gente achou que provavelmente teria mais espaço para poder atacar a última linha. O Wagner já tem feito muito esse papel de sair um pouquinho, de pivotear, e a gente queria um jogador mais agudo ali. Então, muito em função do placar e da possibilidade do desenho do jogo. Por isso que a gente fez essa modificação. Boa noite, Anderson. Hoje vimos uma equipe do esporte. É a característica do esporte sempre estar avançando suas linhas para marcar essa saída de bola. E enfrentou um adversário que, na maioria das tentativas de construção de jogo, sempre saindo do seu campo defensivo. E o esporte tendo a vantagem de roubar muitas bolas. Alguns gols, inclusive o do Luciano Juba, saiu, né, de uma pressão dessa feita na marcação, na saída de bola. Você acha que o modelo de jogo implementado pelo CRB, para essa partida de hoje, encaixou com esse modelo de jogo que o esporte vem implementando? Não, assim, primeiro falar assim do trabalho do Humberto, né? O Humberto é um grande treinador, um cara que tem ideias muito interessantes, mas a gente tem uma forma de marcar, e assim, eles conseguem sair de várias situações muito bem. Mas eu acho que hoje a gente conseguiu bloquear bem. A gente tem um time ali na frente que ele se dispõe a marcar muito, entendeu? Tanto o Wagner, o Jorginho, o Juba, Facundo, são jogadores que trabalham muito para a equipe, todos eles. Então, assim, a gente está acostumado já a fazer esse tipo de situação. A gente teve, talvez, no primeiro tempo, alguma dificuldade com algumas bolas longas. A gente conseguiu, talvez, no segundo tempo, dar uma encaixada melhor. Mas, assim, é a forma que a gente pensa o jogo. É claro que não dá para poder pressionar o adversário durante o jogo inteiro, né? Mas, em algumas situações, a gente está muito preparado para isso. Eu acho que a gente causou dificuldade para eles, forçamos o erro, a gente não parou de correr ali, né, na marcação, e isso fez com que a gente tivesse a condição de poder aproveitar essas oportunidades. Anderson, boa noite. Qual a importância da bola parada para esse time do esporte e como funciona a cobrança nesse quesito? Cara, bola parada é uma situação que a gente tem trabalhado muito, ontem mesmo, né? A gente fica ali cerca de quase meia hora só com o time, né, que ia iniciar a partida, trabalhando o detalhe. Às vezes é um trabalho chato, né? Eu entendo isso dos jogadores, mas ele é necessário, é importante. E mais do que nunca, assim, a gente tem criado boas alternativas, entendeu? A gente tem situações que a gente faz cobranças mais curtas, pé aberto, pé fechado. Então, assim, a gente tem, acima de tudo, bom padrão, né? E na questão das faltas, né, o Juba tem tido um aproveitamento fantástico, mas o Edinho também tem nos treinamentos. E a gente tem conversado muito sobre isso, que todo mundo, às vezes, fica só esperando o Juba cobrar, e que poderia ser uma alternativa, sim, né? O Edinho, às vezes, poder fazer essa cobrança, e acabou acontecendo o gol, e foi, claro, muito importante para a gente. Anderson, boa noite. Ali antes, na entrevista pré-jogo, eu lhe perguntei sobre o nível desse jogo, o nível de concentração do esporte para esse jogo. Você elogiou muito bem o CRB, e agora já vem pela frente
o ABC. Queria que você pudesse falar um pouquinho, eu sei que está muito cedo ainda, mas dessa preparação já para essa semifinal. Jogando aqui em casa, foi uma das equipes que mais nos trouxe dificuldade, assim, a equipe do ABC. É uma equipe muito madura, uma equipe que sabe muito bem o que fazer dentro de campo. Eles alternam muito, trabalhar com linha de 4, linha de 5. É uma equipe que, né, recentemente na Copa do Brasil tirou a equipe do Vasco, né? É isso, né? Se eu não estou enganado, né? Então só isso já fala a dificuldade do jogo. É um jogo, tem dos melhores ataques também do Brasil. A gente fala muito da gente, mas eles também têm. É uma equipe que constrói muito, é muito eficaz também nos gols. Então a gente tem um jogo extremamente difícil, cara, assim. Jogo que vai exigir toda a nossa atenção, concentração e, acima de tudo, vai exigir muito que o nosso torcedor faça como fez hoje, uma festa linda que possa nos incentivar, nos motivar. A gente precisa muito dessa força, dessa energia, que na quarta-feira a gente tem a possibilidade de ter uma ilha cheia, lotada novamente, assim, porque é dos jogos mais difíceis que a gente vai ter aí pela frente. Anderson, boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. Quanto que esse resultado tão expressivo, uma goleada hoje, você tem que tratar como equilíbrio para que o time não chegue para essa semifinal achando que está muito tranquilo pela maneira que foi, teve gol de bola rolando, gol de bola parada, e que também, por outro lado, também ajuda muito o time na questão de autoestima, para o time chegar confiante. Como é que você trabalha para que essa goleada seja tratada com equilíbrio? Assim, a gente já começa a tratar isso agora no pós-jogo, né? Na nossa conversa ali. Foi muito claro, e eu falei, isso que eu estou falando com vocês sobre a equipe do ABC, eu falei com eles, entendeu? Vamos lembrar que nós tivemos um adversário extremamente difícil, e o jogo vai ser muito difícil, eu tenho certeza disso, convicção disso. Então a gente está muito preparado no sentido de poder limpar a HD, que eu falo com eles, né? Independente, quando a gente teve a derrota pro Ceará, muita gente, né, começou a falar e achar que, tô achando que o time não é isso, que não sei o quê. E eu falei com eles totalmente o contrário. Eu falei assim, cara, eu acho que nós fizemos um ótimo jogo. Nós criamos muitas oportunidades. Foi aquele jogo que os caras vão lá e chutam 3 bolas, fazem uns 3 gols, a gente chuta 7, faz 2 e perde o jogo. Mas assim, não modifica em nada daquilo que eu acredito em vocês, que eu penso sobre o jogo de vocês. E é assim também nesses resultados positivos. A gente nunca, mesmo quando teve resultados fora da normalidade, você ganhar do Bahia como nós ganhamos, que é uma coisa que a gente não imagina, claro, a gente tratou com extrema tranquilidade, né? Sem achar que é mais do que ninguém, sabendo das nossas qualidades, das nossas limitações, daquilo que a gente precisa melhorar, e a nossa observação continua a mesma. A gente vai fazer hoje, né, já começar a preparar hoje, amanhã, o material do jogo, falando aquilo que foi muito bom e aquilo que não foi tão bom que a gente precisa melhorar. Boa noite, Anderson. Boa noite. Parabéns pela vitória. Obrigado. Se me permite, eu queria emendar 2 perguntas em uma só. Eu sei que você não gosta muito de falar individualmente de alguns jogadores por toda a tua filosofia com o time, mas nesse momento é inegável, por conta da situação, a questão do Luciano Juba e do Labandeira, que já fazem hoje números até melhores do que eles fizeram no ano passado e às vezes em menos jogos, inclusive. Então eu queria saber qual a importância desses 2 jogadores para o teu time e, ao mesmo tempo, o que é que essa vitória, essa classificação para a semifinal representa para vocês, o Sport aí pelo 2º ano seguido na semifinal da Copa do Nordeste. Não, primeiro, assim, né, eu acho que é uma classificação dentro de uma competição extremamente difícil. Então, aquilo que a gente acha que uma equipe como o Sport precisa, né, estar dentro de uma competição assim, né, chegar entre os 4 numa competição muito difícil. É uma competição regional, regional pela região Nordeste, mas não é estadual. Então, assim, a gente tem grandes equipes, clássicos, equipes que têm um investimento muito maior do que a gente. Então é muito importante que a gente pudesse, né, buscar essa vaga na semifinal.
Quanto aos jogadores, aquilo que você falou, assim, eu não gosto de falar muito individualmente, mas é claro que esses jogadores estão tendo números muito importantes, como os outros atletas todos. Assim, a gente vê uma defesa consistente. A gente tem 2 meninos que estão assim dando uma demonstração absurda de competitividade, qualidade, de entrega, né, que é o Wagner e o Fabinho, né? 2 meninos, né, recém promovidos aí das categorias de base. Então são 2 jogadores que eles não precisam falar. Eu falo assim, acho que a conduta deles, a disposição, a entrega deles fala mais do que 1000 palavras. São jogadores que têm demonstrado assim, uma qualidade de grupo, de equipe, a qualidade técnica. Se eu não estou enganado, hoje o Wagner deve ter participado efetivamente pelo menos de 2 gols, assim, eu acho. Se eu não estou muito enganado, assim, com tabelas. Sem contar mais uns 2, 3 lances que ele deixou jogadores nossos na cara do gol para poder fazer. Você imagina, ele poderia ter saído hoje com 4, 5 assistências. Então são números fantásticos. Além de ser um artilheiro, um jogador muito inteligente, que promove muito, né, essas tabelas, né, que promove muito as oportunidades de gol para os seus companheiros. Então, assim, o que eu gostaria de falar é que a gente tem, desde o começo, a gente foi muito bem recebido aqui no esporte. O grupo de atletas tem demonstrado assim, uma vontade enorme de poder executar as ideias que eu como treinador tenho. Assim, isso é mérito deles, né? E a cada dia a gente vai desenvolvendo um pouco mais, vai, né, colocando alguns novos desafios. E a expectativa é que a gente possa, né, nessa temporada, entregar para o esporte tudo aquilo que ele merece. O torcedor está ansioso, né, que deseja, mas é uma equipe que tem dado muito prazer para mim, né, principalmente, estar à beira do campo, vê-lo jogar. Boa noite, professor Anderson. Parabéns pela vitória mais uma vez. Obrigado. O que é que a gente pode destacar de positivo e negativo para a equipe do esporte nos 2 tempos, na verdade, e falar em individualidade, né? Em relação ao Icari hoje, na sua visão, foi a melhor partida dele? Cara, o Igor fez um gol hoje com o pé direito, né? Ele falou com a gente um tempo atrás que ele era destro, entendeu? Que depois que ele virou canhoto, né? Não sei, nós temos que confirmar, mas cara, eu acho que o Igor fez ótimos jogos para trás aí. Hoje, talvez pelo gol, né? Ele fez um ótimo jogo também, mas pelo gol talvez acaba se destacando. Mas um jogador dentro do sistema, assim, que ele começou com alguma dificuldade de entender um pouquinho o que a gente queria, mas aos poucos ele está melhorando muito, assim, um jogador de muita força, uma capacidade muito boa defensiva também. Eu costumo falar, lateral tem que marcar bem, é o primeiro passo. E eu acho que tanto ele quanto o Eduardo têm crescido muito nesse aspecto. Então, a gente fica feliz com esse crescimento dele. Mas não sei se foi o melhor jogo dele. Acho que ele fez jogos também muito qualificados, né, durante a temporada. Outra coisa... assim, é muito difícil a gente fazer uma avaliação muito criteriosa agora. Eu preciso... E olha que eu sou bom para isso, que às vezes eu tenho uma memória boa de jogo, assim, eu lembro de muitas coisas. Às vezes não preciso nem consultar tanto o vídeo para poder ver assim, em detalhe. Acho que o primeiro tempo é a tensão do jogo eliminatório. É a tensão que faz com que a gente talvez tenha errado alguns lances, entendeu? A gente sabe que não pode errar, é um jogo que o erro custa muito caro. Então a gente talvez tenha, no primeiro tempo, errado algumas situações, muito em função dessa tensão, né? Acho que depois do primeiro gol a gente quis administrar um pouquinho, ficar um pouquinho para trás, e não é nossa característica, né? Mas acho que no segundo tempo a gente volta já renovado e já começa uma pressão, né, natural, normal, assim, em cima do adversário. Anderson, boa noite. O esporte está no mercado, trouxe alguns atletas recentemente, o Jordan é um exemplo, e também o Alisson Cassiano. O Alisson, você queria um zagueiro destro, e ele foi contratado junto à Ferroviária.
e outros atletas estão sendo procurados, a exemplo do Luan Dias, do Água Santa. Queria que você pudesse falar sobre quem já chegou para dar mais opções para você e também sobre essa busca no mercado por reforços, pensando aí até o final da temporada. Olha, a gente aqui, o esporte tem um departamento de mercado hoje que nos alimenta constantemente em cima de possibilidades, né? É claro que a gente está com uma equipe que pode ter algumas saídas, pode ter algumas chegadas, é uma coisa natural, normal. Então esse departamento não para e o Jorge que está aqui, ele está sempre à frente dessas possibilidades. O que a gente está atento é a questão financeira do esporte, aquilo que a gente pode fazer, né? Muitas vezes o pessoal fala assim, de alguns nomes, assim, a gente está ali no limite praticamente do nosso orçamento e a gente precisa caminhar com isso. O esporte precisa ter uma saúde financeira, é muito importante isso. Até para que ele possa cumprir tudo aquilo que ele tem, não só na temporada, como pessoas e coisas passadas também. Então a gente está pesquisando muito no mercado, diante daquilo que a gente pode, que é possível, e isso não para. Enquanto a gente estiver aqui, o departamento de mercado está trabalhando, o Jorge está ali atento, e à medida que a gente percebe que tem uma possibilidade de encaixe, a gente faz esse movimento, né? Então é o que a gente fez agora com o Alisson, fez com o próprio Jordan, assim, de qualificar ainda mais o nosso elenco. Não é que a gente está insatisfeito com qualquer tipo de situação, mas é para poder dar uma bagagem melhor, porque nós temos uma competições extremamente complicadas, difíceis, agora em fase final, e nós temos ainda, né, toda uma Série B, que são 38 rodadas, então a gente vai precisar de um elenco extremamente qualificado para poder cumprir todo esse calendário. Professor Anderson, parabéns pela vitória. Obrigado. Todo mundo já falou de tática, eu queria falar de comportamento. O senhor, como técnico para o grupo, é paizão? É a primeira pergunta. Paizão, cara? Eu costumo falar que o time é como se fosse um filho nosso, entendeu? Um filho. Ele, por mais que você oriente a equipe, fale, muitas vezes eles tomam decisões diferentes daquilo que você esperava. Mas é porque uma equipe é como se fosse um ser vivo. Ele vai ganhando experiência, ele vai criando relações, ele vai buscando outros caminhos. Então, né, nesse sentido, eu sempre tento orientá-los, né? Eu tenho um comportamento assim, de relacionamento de muito respeito. Assim. Eu não busco ser extremamente íntimo do jogador, mas eu sou extremamente leal. Né? Não deixo nenhum jogador para trás, eu tento ser o mais correto possível, dar as mesmas oportunidades de treinamento. É claro que o futebol é injusto por natureza, né? Muitos merecem jogar muito mais do que estão jogando, mas é a injustiça do jogo, né? A gente precisa vencer sempre, a gente precisa ganhar sempre, então a gente precisa, às vezes, manter uma equipe base. Mas sou muito solidário, sou um cara muito parceiro do grupo, e sou sempre assim, no sentido de poder elevar o nível de cada um. A minha contribuição é mais nesse sentido. O meu maior prazer, maior satisfação é fazer com que eles tenham a melhor temporada da vida deles, e esse é o objetivo. Eu fiz essa pergunta porque eu quero saber se o senhor conversou com o Luciano Juba, porque tinha todo um aspecto psicológico, todo um aspecto da semana que o senhor acompanhou. Houve nas redes sociais do esporte um pedido para incentivo ao Luciano Juba, e se o senhor aconselhou alguma coisa ao Juba? Cara, eu tenho algumas experiências assim no futebol, e nem sempre, eu acho que acima de tudo o que o Juba pode entregar para a equipe do esporte é o seu melhor até o último dia, entendeu? A gente não pode discutir aqui as idas e vindas. Cada um, né? Eu tenho certeza que ele tem um amor absurdo pelo esporte, mas ele tem uma carreira também que é uma carreira curta, e ele precisa tomar algumas decisões, e a gente tem que saber respeitar. O mais importante é que ele tem demonstrado o respeito pelo esporte, pelo clube. Ele se entrega, ele corre, ele disputa, ele está fazendo o seu melhor.
E eu espero, e a nossa expectativa é que ele faça isso até o último dia. Se esse último dia vai ser, sei lá, final de agosto, ou se não sei. Mas que ele possa nos oferecer esse tipo de comportamento, né? É claro que nós todos gostaríamos muito que o Juba permanecesse durante toda a temporada. Mas como eu falei, cada um, né, tem as suas decisões. E vocês, como profissionais também, são colocados para um lado, vocês tomam decisões. Os torcedores que trabalham, muitas vezes tem uma oferta aqui, o cara sai de um emprego e vai para outro, cara. É uma coisa natural de mercado. O que a gente tem aqui, na verdade, é um jogador que está a cada dia demonstrando o seu comprometimento com o grupo, com o projeto, com o clube. E a nossa expectativa é que ele possa continuar assim até o fim, né? Ou do seu contrato, da extensão dele, entendeu? A gente quer, na verdade, que isso se mantenha aí até o fim. Obrigado. Beleza?